Olá, meus queridos irmãos. Não sei se vocês estão vendo, mas é mais ou menos assim que ocorre as manifestações espirituais ao nosso redor. Do nada aparece um ali, ó, no cantinho. Quer ver? Ó? Deixa eu ver se eu consigo. Ó, vai para o outro lado. Ó, apareceu um espírito. Já apareceu na mão do espírito. Agora quer ver? Ó, vai aparecer outro espírito. Quer ver? Ó? Opa, outro espírito. Palhaço. E assim eu fico brincando com os meus filhos, né? A gente está aqui gravando sobre mediunidade. Eu estou passeando na casa dos meus pais, em Getúlio Vargas, e trouxe-os comigo. E minha primeira viagem com os dois juntos, então eu estou muito feliz, né? Apesar de tudo que tem o que ocorreu ontem, eu estou muito feliz mesmo por isso. E de ganhar o carinho deles. E eles querem estar sempre junto comigo. Então agora a gente está gravando e eles estão aqui assistindo a gente gravar. E tá bonito. Mas bem, perdoe-me. Obrigado, filho. Perdoe-me essa introdução um pouco fora das brincadeiras, mas estamos hoje aqui e nós começamos um novo capítulo. E esse capítulo é todo direcionado às psicografias, aos médios que escrevem. Então, é muito importante a gente conhecer essas formas de mediunidade. Terminamos, na semana passada, o capítulo 14 do Livro dos Médiuns e ingressamos agora no capítulo 15, que fala médiuns escreventes ou psicógrafos. Veja que o Kardec agora ele já coloca, né? Porque antes, no capítulo anterior, ele tinha posto só como médiuns escreventes. Agora ele coloca escreventes ou psicógrafos, que é o que a gente conhece, né? Através da psicografia, que ficou muito divulgada por Chico e por Divaldo, né? Chico antes, Divaldo agora, e muitos outros médiuns que fazem esse trabalho. Agora cabe a nós entrarmos um pouco adentro desse conhecimento para que a gente possa entender aquilo que ocorre com esses médiuns, né? Até aqui no canal temos alguns médiuns, como o Fábio, como a Liliane e também Natália, que são psicógrafos, que recebem mensagens, e cada um de formas diferentes. E então a gente já pode começar a ter uma ideia daquilo que está ocorrendo e do trabalho que eles fazem. Nesse momento não entra na educação mediúnica. A educação mediúnica a gente vai ver logo mais adiante nos estudos e no desenvolvimento das faculdades mediúnicas. A importância do estudo, da reforma íntima, mas isso é outras partes. Nesse ponto nós estamos sendo muito ainda pragmáticos, ou seja, está indo no conhecimento claro das faculdades mediúnicas. E que são muito reforçadas também no curso de médiuns, que Pava e eu criamos há um tempo atrás. Mas nesse caso aqui a gente está se dedicando à obra-chave, né? Ou como eu chamo, a espinha dorsal do conhecimento de mediunidade, que é a Kardec, que é o livro, a codificação espírita, pelo livro dos espíritos, pelo trabalho dos médiuns, explicando como ocorreu o livro dos espíritos, e depois todo o trabalho posterior, que é a evangelização, que é a desassociação do céu e do inferno, e a criação do todo, né? Somatizada com todas as obras complementares, como a Revista Espírita e inúmeras outras obras. Bem, Robson, feitas as apresentações. Vamos lá, mas como você entrou nesse assunto, né, sobre a obra do Kardec, teve uma pergunta ontem na jornada Despertando a Mediunidade sobre isso. Só que ontem a gente estava num outro momento, então não teve perguntas, né? Mas era exatamente sobre os livros do Kardec. Então a pessoa estava falando assim: ah, mas então o Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns e Evangelhos são 3 livros diferentes, né? E até onde eu entendo, primeiro ele recebeu o Livro dos Espíritos e ele tem 4 partes, e cada uma das partes é como se já tivesse o conhecimento todo resumido ali, né? Talvez por isso algumas pessoas confundem, achando que é um livro só, é só o Livro dos Espíritos, né? Depois ele aprofundou a parte sobre médiuns no Livro dos Médiuns, aprofundou a parte moral no Evangelho, né, segundo o Espiritismo, falou um pouquinho sobre a vida futura no céu e inferno, e a parte mais científica ele deixou para Gênesis, né?
Mas o conteúdo de todos os livros realmente tem um resumo no Livro dos Espíritos, né? Um resumo muito grande e muito bonito. E eu, além dessa explicação linda e perfeita tua, eu diria, né, com uma visão mais romantizada, a informação chegou através do Livro dos Espíritos. Ali chegou a informação. Nós conhecemos de Deus, que é a primeira pergunta, a vida nos mais diversas moradas na casa de nosso Pai, né? Desde o mundo primitivo aos mundos celestiais. Conhecemos a necessidade do reencarne, do desencarne, conhecemos os processos da evolução moral, dos espíritos convivendo conosco o tempo todo, né? Teve esse esclarecimento. E aí depois Kardec teve aquele negócio de, não, peraí, agora a gente precisa focar para explicar para as pessoas como se deu essas comunicações, né? Da onde, como assim? Eu não recebo nada, e da onde que vem? Quem são os intermediários? Então ele explica todo o processo por trás do Livro dos Espíritos, né? De conhecimento, de estudo, de estrutura, de formação, no segundo livro, que é o Livro dos Médiuns. Aí, no terceira obra, né, ele enxerga, bem, agora a gente precisa alicerçar o coração de toda a doutrina, né, que é Jesus. Porque os espíritos lá nas primeiras obras sempre citaram Jesus, né? E por que primeiras obras? Porque até chegar no Evangelho, ou até mesmo durante o Livro dos Espíritos, Kardec publicava muito na Revista Espírita, né? Revue Espírita. E muitos dos conteúdos que eram postos na revista não foram para o Livro dos Espíritos. Muitos conteúdos que não foi colocado no Livro dos Médiuns, foi colocado na Revista Espírita. E então, diante de tudo isso, quais os pontos, né, para trabalhar a parte religiosa, a parte não mais do conhecimento, da ciência, da filosofia? Aonde que está a religião aqui? Os ensinos do Cristo. E assim ele foi fazendo e montando as obras, complementando e alicerçando, né? E ou, como o Robson disse, aprofundando imensamente. E isso é um caminho muito bonito. Não, ótimo. Então vamos lá para a leitura. O capítulo 15 tem o título Médiuns, Escreventes ou Psicógrafos. O item 178 é uma pequena introdução. De todos os meios de comunicação, a escrita manual é o mais simples, cômodo e principalmente o mais completo. É nesse sentido que se devem direcionar todos os esforços, porque ela permite que se estabeleça com os espíritos relações tão seguidas e tão regulares quanto as que existem entre nós. Além disso, por esse meio, os espíritos revelam melhor sua natureza e o grau de sua perfeição ou inferioridade. Pela facilidade com que eles se exprimem, fazem com que conheçamos seus pensamentos íntimos e nos possibilitam assim julgá-los e apreciá-los em seu valor. A faculdade de escrever para o médium é, além de tudo, a mais fácil de se desenvolver pelo exercício. Médiuns mecânicos. Se examinarmos certos efeitos que se produzem nos movimentos da mesa, da cesta ou da prancheta que escreve, não poderemos duvidar de uma ação exercida diretamente pelo espírito sobre esses objetos. A cesta se movimenta às vezes com tanta violência que escapa das mãos dos médiuns. Algumas vezes se dirige a certas pessoas presentes para lhes impressionar. Outras vezes seus movimentos demonstram um sentimento afetuoso. A mesma coisa acontece quando o lápis é colocado na mão do médium. Muitas vezes é lançado longe com força, ou a mão, assim como a cesta, agita-se convulsivamente e bate na mesa com cólera, mesmo que o médium esteja na maior tranquilidade e se admire de não ter domínio sobre si. Digamos de passagem que esses efeitos denotam sempre a presença de espíritos imperfeitos. Os espíritos realmente superiores são constantemente calmos, dignos e benevolentes. Se não são ouvidos convenientemente, retiram-se e outros tomam seu lugar.
O espírito pode, portanto, exprimir diretamente seu pensamento, seja pelo movimento de um objeto, cuja mão do médium é apenas um ponto de apoio, seja por sua ação sobre a própria mão. Quando age diretamente sobre a mão, o espírito lhe dá uma impulsão completamente independente da vontade do médium. Ela se move sem interrupção e sem domínio do médium, enquanto o espírito tem alguma coisa para dizer, e para assim que ele termina. O que caracteriza o fenômeno nessa circunstância é que o médium não tem a menor consciência do que escreve. Essa inconsciência absoluta constitui o que chamamos de médiuns passivos ou mecânicos. Essa faculdade é preciosa por não permitir nenhuma dúvida sobre a independência do pensamento daquele que escreve. É claro que na introdução ali ele diz que é passível de exercício, né, de treino. Nós temos que ter muito cuidado com isso, né? Porque tudo que nós formos fazer em relação à espiritualidade, nós precisamos ter sempre em mente qual o objetivo de se buscar este contato. Porque, às vezes, nós não estamos preparados para os contatos que virão, né? Porque nem sempre virá só mentores. Principalmente no início, o desenvolvimento de qualquer faculdade mediúnica, ela não se dá pelos benfeitores espirituais. Ela se dá por aqueles que estão dispostos e com a permissão dos benfeitores espirituais, que isso tem que ficar muito claro, para exercitar. Não é um poeta que vai ensinar uma pessoa a escrever o ABC. Agora, o poeta, quando o escritor saber dominar já a escrita, né, do ABC, então o poeta poderá vir e deixar a sua beleza na união das palavras. Mas esse processo de desenvolvimento da psicografia é muito comum a aproximação de espíritos que aprendam e ensinam o médium a se desprender dos pensamentos e das mãos. Veja um caso clássico e maravilhoso. Divaldo escreveu muito, muita escrita mesmo. E aí, quando Joana de Ângeles considerou, bem, agora Divaldo está pronto para o trabalho, ela chega e diz, meu filho, você tem todo o material que nós escrevemos, ou seja, ela estava junto, que nós escrevemos, tenho sim, é muito material e muita coisa bonita. Sim, queime, jogue fora. Agora nós vamos começar a escrever, porque até então nós estávamos só treinando. Ou seja, ela explica muito bem isso e foi divinamente transmitido no filme do Divaldo isso. Porque isso é um ponto importantíssimo para nós médiuns. Saber que estamos em pleno desenvolvimento, em constante desenvolvimento. E isso requer de nós estudo, oração e dedicação e observação. Ah, mas eu sou um médium pronto. Bem, eu lamento dizer que você está pronto para começar, porque não existe médium pronto. Chico trabalhava, estudava e se desenvolvia todos os dias. Ele dizia não estar pronto. Então, mediunidade pronta não existe. Existe mediunidade em construção. E o exercício aqui, por exemplo, talvez para alguns ainda não estudaram o início do espiritismo, que ele fala de mesas girantes, de cestinhas com lápis, e fica assim, como assim? Então, imagine que essa tampa é uma cestinha, tá? Então, no meio aqui eles faziam um furo e colocavam um lápis. O lápis ficava no meio. Os médiums vinham e só encostavam. Deixa eu cuidar para não quebrar isso aqui. Os médiums só encostavam suas mãos na cestinha e a cestinha ficava livre. Esse simples, claro que eu estou com mais pressão aqui porque eu não quero quebrar essa tampinha. Então eles colocavam ali, só encostavam suas mãos para que então ela se movesse e fizesse as escritas, né? Depois de muito observar isso,
Kardec começou a questionar os espíritos que escreviam pelas mesas e pelas cestas. É possível, então, já que se faz pela cesta, caiu em cima do livro, sorte a minha. É possível, então, o lápis estar na mão do médium? E eles responderam sim. Então, naquele momento, sai das cestas e passa para as mãos dos médiuns. Então, você poderia pensar, pronto, terminou o problema. Não, Kardec não pensava dessa forma. Kardec era muito disciplinado na sua pesquisa. Todos os trabalhos que ocorriam sob a direção dele, os médiuns trabalhavam com a cesta, trabalhavam com a mesa e trabalhavam com as mãos. Ele nunca abandonou nenhuma das três formas de manifestação. Por quê? Porque ele ficava instigando constantemente os espíritos que ali se manifestavam e os médiuns que ali trabalhavam. Ele nunca se deu por conformado. Ele dizia, mas essa mensagem que veio na mão, seria a mesma mensagem na cesta? Aí ele vai lá e coloca a cesta. E aí, se a mensagem era muito diferente, ele descartava as duas. Né? Se, não é possível, ele começava a fazer outros questionamentos. Ou seja, ele foi muito criterioso e cuidadoso nisso. Por isso que nós precisamos tomar esse cuidado. E aqui ele deixa claro essa questão da inconsciência mediúnica, do médium perder por completo a sua percepção de estar encarnado. É como se estivesse em estado de sono. O médium dorme, mas o corpo não dorme. Este é o transe da inconsciência. Este é o transe do médium passivo, classificado por ele, ou mecânico. A escrita mecânica ou a escrita passiva. O médium apaga por completo. O espírito, o corpo não. O corpo, quem assume, a partir dali, a força, a energia e os movimentos são os espíritos. Possui o corpo todo? Não. Possui apenas o aparelho que vai ser usado. Neste caso, as mãos. Né? Não o corpo, as mãos. Então o médium vem, acopla sobre o braço e ele escreve. E o médium perde a consciência, porque ele não pode interferir. Né? O médium não tem esse direito. Por isso, esse cuidado. Eu entendo, né, assim, na visão de leigo, e até para eu ajudar com alguma pergunta, que é como se tampassem a minha mão com um cobertor e eu não visse o que ela está fazendo, né? E eu emprestasse a mão para alguém fazer o que tem que fazer. Uma coisa É, assim. é exatamente isso. Eu não tenho essa faculdade mediúnica desenvolvida, né? Eu sei que eu tenho que psicografar, né? Eu sei que isso um dia vai ocorrer, mas eu não tenho esse trabalho hoje. E nem teria horário, nem teria tempo para mais esta faculdade mediúnica. Ou eu sou acomodado por pensar assim, que pode existir essa possibilidade também, porque eles dizem que tempo a gente cria. Uma vez eles falaram, o que, que eu faço da meia-noite às 6 da manhã? É essa perguntinha, essa piadinha eles fazem também. Já que E você se volta, né? A Joana, assim, acabou todos os trabalhos do dia. Então, agora, de 11 para frente, nós vamos sentar e psicografar. Né? Em vez de você ir dormir, você fica aqui trabalhando com isso. exatamente. E o eu sei que eu vou ter que futuramente acabar indo para esse lado, mas a única coisa que eu sei é daqueles que escrevem que eu tenho contato. E eles contam sobre o formigamento nas mãos, sobre o calor nas mãos, sobre, por exemplo, quando eu treinei, porque eu cheguei a treinar, e eu trabalhei já em receituário mediúnico algumas vezes. Eu já fiz algumas coisas de psicografia. Tinha uma casa espírita em Santa Maria que eu trabalhava, onde as pessoas pediam orientações e ali nós éramos em dois médios psicógrafos, que era o... Meu Jesus amado, eu esqueci o nome dele. E o outro era o Jordelei. Vinícius, Marcos Vinícius e o Jordelei.
E a gente sentava, por exemplo, enquanto estava ocorrendo a reunião mediúnica em uma sala, nós estávamos em outra sala com os nomes das pessoas, né? A gente botava a mão sobre o nome das pessoas, e aí magneticamente tinha um papel que chamava muito mais a atenção da nossa mão. Aí a gente abria os olhos, pegava aquele papel, tinha o nome completo da pessoa, a data de nascimento, o endereço dela, e aí começava a escrever. Começava a escrever em orientação do que fazer, de onde fazer. Aí terminava esse trabalho, terminava a mediúnica, nós íamos para a mediúnica e lia todas as cartas recebidas para os outros médiuns, para ver a aprovação deles. E muitas das cartas que nós recebíamos eram para os médiuns, né? Eram para os próprios médiuns que estavam ali. E era muito bacana a reação, assim. Então, isso eu vivi há um tempo atrás. E aí sim, eu senti um calor muito grande na mão, e às vezes eu senti um movimento que era mais forte que o meu. Às vezes era completamente intuitivo, a mensagem vinha, eu escrevia com a minha letra e tudo, e outras vezes eu começava a escrever com a minha letra e daqui a um pouco perdia, já virava uns garranchos que nem eu entendi. Mas tudo fazia sentido. Mas eu não sou um médium que tem experiência nisso, né? Não sou. Mas eles contam que é como se a mão fosse realmente tomada, possuída, né? Isso aí, muito bem. Acho que esse estudo tá ótimo. Vamos encerrar? Vamos sim, vamos sim. Desejamos muita luz, muita paz e muito amor a todos vocês. Fiquem com Deus.